Uma alavanca vai ser cada vez mais eficaz dependendo de como o ponto de apoio se move. Conforme prometido, tá aqui o segundo princípio do livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Como é o nome do princípio? A alavanca e o ponto de apoio. Melhore o seu desempenho mudando, cambiando as suas atitudes. No livro, o Shaw traz como exemplo aquela gangorra dos parquinhos das crianças, onde muitas vezes o menino menor manda para longe o menino maior. Depende de como move o ponto de apoio. Dependendo de como o nosso cérebro aprende a enxergar as situações, nós vamos evoluir, crescer, ou involuir, decrescer. O que seria a alavanca para nós seres humanos? A alavanca não é se eu tenho ou não potencial, porque todo mundo tem potencial. A alavanca é se você acredita no seu próprio potencial. E o que seria o ponto de apoio? É a atitude que gera, que tem poder de gerar a mudança. Por exemplo, se você mover o seu ponto de apoio com toda a força para a atitude mental negativa, você não vai sair do chão. Agora, minha amiga e meu amigo, mova o seu ponto de apoio com toda a força para a atitude mental positiva, que você vai levantar, vai mudar o que você realmente quiser. Aqui, ó, um exemplo bem simplesinho de como você tem que ter força de vontade e pensar positivo. Olha só, você fala assim, essa semana eu não vou consumir carboidrato nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, porque eu exagerei muito no final de semana. Aí segunda-feira passa de boa. Terça-feira de manhã você sente aquele cheirinho do pão da padaria, você saliva assim tal, mas tudo bem, passa. Terça à tarde você tá voltando do trabalho, chega em casa e sente aquele cheirinho, você fala, rapaz, não vou dar conta disso aí não. Quarta de manhã já era, você vai lá na padaria, compra o pão quentinho e come com manteiga derretida. Tic-tac, fica! Olha que legal esse estudo. A Ellen Langer convidou para provar para nós que a atitude mental influencia inclusive no aspecto físico, convidou um grupo de homens de 75 anos a ficarem isolados num ambiente por uma semana. Tudo nesse ambiente remeteria para 20 anos antes, quando eles tinham apenas 55 anos de idade. Eles ainda trabalhavam, não tinham se aposentado. Então eles tinham que conversar sobre o trabalho deles, eles receberam jornais, revistas com notícias da época, receberam documentos de identidade com a foto deles com 55 anos de idade. No final do estudo, olha que interessante, eles nas fotos do depois da experiência, todo mundo dava 3 anos a menos para cada um deles. Eles ficaram com um perfil mais jovial. E olha que só que legal, melhorou a visão deles. Ficaram com mais forças nas mãos. E a memória e a inteligência ficaram muito melhor. O que é isso, se não é o poder da atitude mental? E as camareiras dos hotéis? Teoria da expectativa? Dividiram em 2 grupos as camareiras de 7 hotéis diferentes. Um grupo recebeu a informação de que a rotina delas, passar aspiradora, arrumar o quarto, etc., favorecia perder peso. E o outro grupo não ficou sabendo de nada disso. No final do experimento, as camareiras que receberam essas valiosas informações perderam peso realmente e, de brinde, diminuíram o nível de colesterol. E mas só com atitude mental, porque não foi acrescentado nenhum tipo de trabalho na rotina delas. A crença em relação à nossa própria capacidade muitas vezes não é inata, mas aprendemos a acreditar em nós mesmos. A alavanca da possibilidade. Olha que legal esse estudo. Quem aí não sabe que japonês é inteligente e é bom de matemática? Às vezes você tá lá fazendo um concurso público, entra na sala, um japonês, 2, 3, você fala, pronto, perdi o concurso. Brincadeiras à parte, foi reunido um grupo de mulheres asiáticas para fazer teste de matemática, 2 vezes. Na primeira vez, no primeiro teste, elas foram levadas a acreditar que mulher não é tão boa em matemática quanto o homem. No segundo teste, elas foram lembradas que, mundialmente falando, a etnia asiática tem a fama de ser muito habilidoso em matemática. Adivinha qual teste elas tiveram maior desempenho? No segundo teste. O que você pode aprender com isso? Que quando você tiver
uma atividade com um nível de dificuldade maior, lembre dos seus pontos fortes. Eles ajudarão você a cumprir a sua missão. E melhor do que acreditar em você, é acreditar que você pode sempre melhorar as suas capacidades. Gente, vamos melhorar a nossa inteligência. No trabalho, existem 3 maneiras de enxergar o seu trabalho. Como um emprego, segundo Shaw, né? Como um emprego, como uma carreira ou como uma missão. Se você enxerga como emprego, o seu trabalho é um fardo e o salário é recompensa. Você quer que dê o horário para você ir embora. Se você enxerga como uma carreira, você também trabalha por necessidade. Porém, você se esforça mais porque você quer ser bem-sucedida, bem-sucedido. E se você enxerga o trabalho como uma missão, você coloca os seus pontos fortes pessoais para um bem maior, para uma atividade que te dá um senso de propósito. Olha que exemplo bacana. 2 faxineiros de escola primária. O primeiro faxineiro vê aquela sujeirada e fala: meu Deus, preciso limpar isso aqui logo. Eles trabalham à noite, normalmente limpando as escolas. Preciso limpar logo essa sujeira, viu? Um monte de sujeira. O segundo faxineiro, que trabalha com uma missão, ele enxerga que ele precisa contribuir para deixar o ambiente limpo e saudável para as crianças evoluírem, se educarem. Ele tem um senso de propósito. Você também pode conseguir esse senso de propósito no trabalho onde você está, sem pedir demissão. E o Shaw dá várias dicas. Tem que dar uma lida lá no livro para você entender melhor isso daí. É muito, muito, muito bom. Efeito Pigmaleão. Conhece? Já ouviu falar? Era um escultor, Pigmaleão, que de um pedacinho de mármore ele via uma escultura presa em seu interior. Então ele começou a esculpir mesmo uma mulher com todos os desejos dele e suas esperanças. E essa escultura ficou lindíssima, ele deu o nome de Galateia. E ele apaixonou-se pela ideia de dar vida àquela escultura. E pediu a deusa Vênus que desse vida à Galateia. E diz a lenda que a deusa Vênus concedeu esse desejo e deu vida à mulher. Numa escola do primário, utilizaram esse efeito Pigmaleão para fazer um estudo. Então eles aplicaram testes de inteligência na escola primária e o resultado, segundo os pesquisadores, foi que 3 alunos foram tidos como gênios no resultado. Bom, foi o que eles falaram para os professores. Mas eles pediram assim para os professores: não conta para esses 3 alunos que eles tiveram um desempenho tão bom e não tratem esses 3 alunos diferente dos outros, porque nós estamos fazendo um estudo. E depois, no final do ano, o que aconteceu? Eles reaplicaram esse teste e aqueles 3 alunos tiveram um desempenho incrível. Aí você vai dizer assim: claro, eles são gênios, mas olha onde está o detalhe incrível aqui. Na verdade, os pesquisadores omitiram a informação verdadeira dos professores. Aqueles 3 alunos tinham tido uma média muito normal, como todos os outros alunos. Só que eles incutiram na cabeça dos professores a acreditarem que eles eram gênios. E alguma coisa na atitude corporal e mental dos professores fizeram com que aqueles alunos se desenvolvessem a ponto de quase virarem realmente gênios. Olha o que a atitude mental faz quando você acredita no potencial de terceiros, das outras pessoas. Acredite nos seus filhos, no seu cônjuge, nos seus colegas de trabalho, nos seus amigos. Acredite que a sua mulher vai ficar rica, que o seu marido vai ficar rico. Você que é líder, sabia que a sua equipe é um espelho das suas atitudes? Será que você toda segunda-feira para assim e analisa e fala assim: puxa vida, mas será que eu acredito no potencial da minha equipe? Será que eu percebo que eles estão se empenhando e eles acreditam que o esforço vai melhorar o desempenho deles? E as minhas atitudes? Será que demonstram a minha linguagem corporal que eu acredito no potencial deles? Seja você líder ou liderado, pense nisso. O seu cérebro e as suas atitudes são a sua alavanca e o seu ponto de apoio. Trabalhe-os a seu favor. Próximo princípio, efeito Tetris. Como treinar o seu cérebro para capitalizar as possibilidades. Me acompanha, hein? Beijo!